Está a fim de saber como se faz a rotação de dano com o seu xamã da especialização de aperfeiçoamento com explicação de habilidades, talentos e a rotação na prática? Então me acompanha que eu vou te passar essa informação bem completa. E se você gosta do meu trabalho e quer me apoiar, pode fazer uma doação de qualquer valor fazendo um Pix pelo QR Code aqui ou comprando pela minha loja da Amazon. O link vai estar na descrição, vai me ajudar muito e obrigado de coração. Agora vamos para o vídeo. Follow me and ponder the question, what if? Доброе утро, солдат. Я готов отвечать. Fala meus amigos, espero que todos estejam muito bem. Sejam bem-vindos ao Aranha Versus e a mais um vídeo de guia de classe. No vídeo de hoje eu vou fazer um guia básico e intermediário para xamã da especialização de aperfeiçoamento. Eu vou falar brevemente sobre as habilidades de classe e de especialização, fazer a recomendação dos melhores talentos e por último mostrar a rotação na prática, fazendo um misto de teórico e prático aqui. Lembrando que eu sempre sugiro a melhor combinação para alvo único e PvE, pelo menos nessa série de guias. Eu vou tentar não fazer um vídeo mega longo, caso fique eu divido em duas partes, mas isso é para passar uma informação de maior qualidade para vocês. Se você não gostar muito de vídeos longos, é só aumentar a duração de reprodução do vídeo, ou ouve como se fosse podcast mesmo até chegar na parte prática, beleza? Vamos lá. Vamos começar falando um pouco sobre atributos. Quais seriam os melhores atributos para a nossa especialização de aperfeiçoamento? Em primeiro lugar, que eu fiz um top 4, nós temos aceleração, em segundo, crítico, em terceiro, versatilidade e em quarto, maestria. A agilidade deve ser sempre o seu status primário, ele que vai aumentar diretamente todo o seu dano. Versatilidade aumenta o seu total de dano e aumenta a sua redução de dano recebido e também as suas curas. Aceleração aumenta a sua velocidade de ataque e reduz o cooldown de algumas habilidades. Crítico aumenta suas chances de causar o dobro do dano e a maestria eu vou explicar em breve. Certo, eu vou começar explicando as habilidades de classe, ou seja, que todos os xamãs têm, mas só as que são relevantes de alguma forma para dano, ou ainda que não seja, que não entre na rotação de dano, mas que tenha alguma função que eu costumo falar e explicar sobre a tal habilidade. Então eu vou começar aqui com a nossa habilidade de atordoamento, que é o Totem Capacitor. Evoca no local selecionado um totem que reúne energia elétrica do ar e explode depois de 2 segundos, atordoando todos os inimigos em um raio de 8 metros por 3 segundos. Então essa habilidade aqui é o nosso atordoar e ele é um atordoar em área. A recarga é um pouco longa, de 1 minuto, mas ele atordoa todos os inimigos ali numa pequena área por 3 segundos. Temos Rajada de Vento. Esse é o nosso Interromper. Quebra a concentração do alvo com uma rajada de vento, interrompendo o lançamento de feitiços e impedindo que qualquer feitiço daquela escola seja lançado por 3 segundos. Tem uma recarga muito boa de apenas 12 segundos, então esse aí é o nosso Interromper. Temos a habilidade Raio, lança um raio contra o alvo causando X de dano de natureza. Tem uma habilidade que apesar de não ser de dano, ela entra sim na nossa rotação, uma habilidade importante que é o Heroísmo. Aumenta em 30% a aceleração para todos os membros do grupo e raid por 40 segundos. Aliados recebendo esse efeito se tornam exaustos e não podem se beneficiar de heroísmo ou de distorção temporal novamente durante 10 minutos. É um debuff basicamente que quando a gente usa a gente precisa ficar aí 10 minutos sem poder usar de novo. Nós temos Escudo de Raios. Envolve-se com o Escudo de Raios por 30 minutos. Inimigos em combate corpo a corpo têm 100% de chance de receber X de dano de natureza e tem 50% de chance de gerar uma aplicação de Arma da Voragem. Só um escudo elemental pode estar ativo no xamã por vez. Apesar de não ser uma habilidade sim, específica de dano, ela causa uma pequena quantidade de dano se você estiver enfrentando um alvo corpo a corpo. E vale a pena só você manter essa habilidade ativa. Ela fica durante 30 minutos. Então a cada 30 minutos você ativa, você não vai precisar ficar usando toda hora, mas é bom você ter essa noção. Elemental da Terra. Evoca um elemental maior da Terra para proteger você e seus aliados por 1 minuto. Apesar desse elemental ser mais para proteger, ou seja, ser mais para tancar, ele bate também. Então assim, querendo ou não, é uma fonte extra de dano também. Mas ele é mais para você se proteger mesmo, para tancar para você, etc. Temos Choque Gélido. Gela o alvo com poder gélido, causando X de dano de gelo e reduzindo em 50% a velocidade de movimento dele por 6 segundos. Choque Gélido compartilha recarga com Choque Flamejante. O que isso quer dizer? Choque Flamejante é uma habilidade que eu vou explicar, a próxima habilidade que eu vou explicar. Mas basicamente, se você usar uma,
A outra vai estar em recarga do mesmo jeito, que elas compartilham recarga, né? Então, ou você usa uma, ou você usa outra ali na situação. Choque flamejante. Calcina o alvo causando X de dano de fogo e mais X de dano de fogo ao longo de 18 segundos. Ou seja, essa é uma habilidade mais de dano sobre tempo, é um dot, né? Então, se usa o choque flamejante, ele vai tomar um dano pequeno ali instantaneamente e um dano bem maior, só que ao longo de 18 segundos. Temos arma de labaredas. Imbui sua arma secundária no elemento do fogo por 1 hora, fazendo com que cada ataque cause mais X de dano de fogo. Essa é uma habilidade que ela vai aperfeiçoar a sua arma secundária com dano de fogo. Você basicamente vai encantar ela com dano de fogo, então ela dura 1 hora, né? É importante que você mantenha esse encantamento a cada 1 hora, mas você não precisa ficar usando toda hora, né? Tem uma recarga longa aí para você poder utilizar de novo. Mas resumindo, é importante que você mantenha esse encantamento na sua arma secundária. Vai dar um dano extra de fogo toda vez que você causa aí o dano com algum ataque seu. Agora vamos para as habilidades específicas, que é de aperfeiçoamento. Começando pelas passivas, nós temos Traz Tormenta. Seus ataques especiais têm 6,3% de chance de concluir a recarga restante do ataque da tempestade e de aumentar o dano do seu próximo ataque da tempestade em 25%. Vamos lá, você tem aí uma pequena porcentagem de chance de concluir a recarga restante do seu ataque da tempestade, que é uma habilidade ativa de dano que eu vou citar. Eu vou explicar, na verdade. E também tem além de você concluir a recarga, você vai causar aí um dano aumentado nela em 25%. Maestria, elementos melhorados. Aumenta sua chance de ativar Traz Tormenta, que é a passiva que eu falei, né? A maestria ela vai aumentar a porcentagem de chance aí que você ativa, né? A Traz Tormenta. E Fúria dos Ventos em 1,27% e aumenta todo o dano de fogo causado e Fúria dos Ventos em X%. E aumenta todo o dano causado por fogo, gelo e natureza em X%, que aumenta conforme sua maestria. Ou seja, a nossa maestria vai melhorar o efeito lá da Traz Tormenta e Fúria dos Ventos também, e vai aumentar todo o dano basicamente elemental que a gente causa, de fogo, gelo e natureza. Arma da Voragem. Ao causar dano com uma arma corpo a corpo, você tem chance de ganhar Arma da Voragem. Acumula até 10 vezes. Cada aplicação de Arma da Voragem reduz em 20% o tempo de lançamento do seu próximo feitiço de dano ou cura, além de aumentar em 20% o dano ou cura do seu próximo feitiço. Você pode consumir até 5 aplicações de Arma da Voragem de uma vez só, ou seja, ela acumula até 10 vezes, mas não quer dizer que você pode utilizar as 10 aplicações de uma vez só, você pode usar 5. E resumindo, cada aplicação vai reduzir em 20% o tempo de lançamento de um feitiço de dano ou cura, por exemplo, vou dar o exemplo aqui do raio, ou se fosse cura, a nossa maré da cura aí. Ela, quando acumula até 5 vezes, que é o máximo que a gente pode usar de uma vez só, basicamente ela vai fazer com que o lançamento seja instantâneo. E vai aumentar também, vai causar 100% de dano, né? Resumindo, é isso. Totem da Fúria dos Ventos. Evoca um Totem de Fúria dos Ventos com 5 pontos de vida aos pés do lançador por 2 minutos. Integrantes do grupo em um raio de até 30 metros tem 20% de chance de desferir outro ataque ao realizarem ataques automáticos. Ou seja, ele influencia no dano por quê? Porque quando você coloca esse totem aos seus pés, tem aí 20% de chance, você e o seu grupo, de toda vez que vocês derem um ataque automático, darem outro ataque extra. Então, é uma pequena chance aí de você dar 2 ataques ao invés de um só. Temos Espírito Feral. Evoca 2 lobos espirituais que ajudam você em batalha por 15 segundos. Eles são imunes a efeitos que prejudicam o movimento. Espírito Feral gera uma aplicação de Arma da Voragem imediatamente e outra aplicação a cada 3 segundos por 15 segundos. Vamos lá, esses lobos são 2 ajudantes espirituais que eles vão causar dano aí aos nossos inimigos durante 15 segundos. Tem uma recarga de 1 minuto e meio. Não adianta alguém usar efeitos, por exemplo, para enraizar ou para deixar eles mais lentos, não vai funcionar. E assim que você evoca eles, você ganha uma aplicação de Arma da Voragem e uma outra a cada 3 segundos, durante esses 15 segundos aí que eles permanecerem ativos. Temos Ataque da Tempestade. Energiza ambas de suas armas com raios e desfere um golpe potente contra o alvo, causando um total de X de dano físico. É uma boa habilidade, ela com certeza vai ser bem presente na nossa rotação, mas ela causa dano físico, então ela não é afetada por maestria.
E ela tem uma recarga curta aí de 7 segundos. Arma de Fúria dos Ventos. Imbui sua arma da mão principal no elemento do ar por 1 hora. Cada ataque com a mão principal tem 26% de chance de ativar 2 ataques adicionais, causando X de dano físico cada um. É o outro encantamento. Eu falei anteriormente que a gente tinha um encantamento para colocar um encantamento de fogo na mão secundária, e essa aqui é um encantamento do elemento do ar na mão primária. Então, sempre mantenha esses 2 encantamentos ativos quando você for lutar. A hora que acabar, você renova. E cada ataque com a mão primária, com a mão principal, né, com a arma da mão principal, tem aí esses 26% de chance de dar 2 ataques adicionais, causando aí X de dano físico cada um. E por último, nós temos a Açoite de Lava. Carrega sua arma de mão secundária com lava e queima o alvo, causando X de dano de fogo. Dano aumentado em 100% se a sua arma de mão secundária estiver imbuída com arma de labaredas. Ou seja, essa é a importância de você sempre estar com o encantamento com os nossos aperfeiçoamentos de arma, né? Tanto de fogo quanto o de vento. E no caso aqui do Açoite de Lava, vai causar 100% de dano se você estiver com encantamento, então não esqueça. Beleza, agora que eu já expliquei sobre as habilidades específicas de aperfeiçoamento, vamos para a explicação e recomendação dos melhores talentos. Da primeira linha nós temos Chamas Açoitantes. Açoite de Lava passa a aumentar em 100% o dano do choque flamejante no alvo por 20 segundos. Ou seja, quando você usa Açoite de Lava, o seu choque flamejante vai causar 100% de dano a mais no alvo por 20 segundos. Como segunda opção nós temos Ventos Fortes. Fúria dos Ventos faz com que cada ataque sucessivo da Fúria dos Ventos, dentro de 15 segundos, aumente em 35% o dano de Fúria dos Ventos. Acumula até 5 vezes, ou seja, ele vai potencializar o nosso encantamento ali de Fúria dos Ventos na arma. Como terceira opção nós temos o Impacto Elemental. Controla o poder puro dos elementos, causando X de dano elemental e aumentando o acerto crítico ou a aceleração em 3% ou a maestria em 6% por 10 segundos. Ou seja, tem uma recarga aí também de 12 segundos, então você vai usar com frequência. É uma habilidade de longa distância que causa um grande dano elemental e te dá uma melhora aí nos seus atributos durante 10 segundos. Se for acerto crítico ou aceleração, vai ser um aumento de 3%. Se for a maestria, em 6%. No caso, ele vai vir aleatório. Dessa linha de talentos, a nossa melhor opção seria o próprio Impacto Elemental. Ele causa uma grande quantidade de dano e nos dá essa melhoria nos nossos atributos. Caso você não queira uma opção ativa ou por algum outro motivo queira uma segunda melhor opção, uma segunda escolha, aí recomendo para vocês o Chamas Açoitantes, porque o choque flamejante vai ser uma habilidade frequente e o nosso açoite de lava também. Então, no caso, ele melhora bastante aí o nosso choque flamejante. Então, se você quer uma segunda opção, fique com Chamas Açoitantes. Da segunda linha de talentos, nós temos Rajada de Tempestade. Passiva. Ataque da Tempestade tem 25% de chance de desferir um ataque adicional contra o alvo, causando 40% do dano normal. Esse efeito pode se propagar de si mesmo. Vamos lá, essa habilidade ela vai aperfeiçoar o nosso ataque da tempestade. Ela tem 25% de chance de dar um outro ataque no alvo, só que com 40% do dano que ele causou inicialmente ali. Em segunda opção nós temos o Mão Quente. Ataques automáticos de corpo a corpo com a arma de labaredas ativa tem 5% de chance de reduzir em 75% a recarga do açoite de lava e aumentar em 100% o dano dele por 8 segundos. Vamos lá, desde que você esteja com o nosso encantamento de fogo ativo, nossos ataques automáticos ali de corpo a corpo têm uma pequena chance de reduzir em 75% a recarga do açoite de lava e aumentar o dano que ele causa ali em 100% por 8 segundos. Ou seja, é uma habilidade passiva que melhora bastante o nosso dano ali do açoite de lava. É uma pequena chance, não é uma chance muito grande de qualquer forma, né? Afinal são 5%, mas basicamente vai melhorar a frequência com que você use o seu açoite de lava e aumente o dano dele também. Em terceira opção nós temos o Golpe Glacial. Atinge o alvo com uma lâmina de gelo, causando X de dano de gelo e 50% de lerdeza por 6 segundos. Golpes glaciais bem-sucedidos concluem a recarga dos seus feitiços Choque Flamejante e Choque Gélido. Então essa é uma habilidade de dano de gelo, causa uma boa quantidade, uma recarga aí de 14 segundos, e reduz a velocidade de movimento do alvo.
Toda vez que você acerta o golpe glacial, você conclui a recarga de choque gélido ou choque flamejante. É uma habilidade boa também. Dessa linha de talentos, eu vou recomendar para vocês focar na mão quente. Na verdade, sim, são duas as opções mais viáveis para você nessa linha de talentos. Ou mão quente ou rajada de tempestade. Porém, o mão quente ele vai interagir com a nossa maestria, já que a gente vai causar dano de fogo. Então eu recomendo aqui como primeira opção o mão quente. Em segunda opção, se você quiser uma segunda escolha, aí eu recomendo rajada de tempestade, que é muito bom também. Da terceira linha de talentos eu vou pular porque são talentos de utilidade. Então você pode fazer aí uma leitura e ver o que é mais interessante para você. Da quarta linha de talentos nós temos ataque elemental. Aumenta em 15% o dano do ataque da tempestade e ele passa a gerar uma aplicação de arma da voragem. Ou seja, o seu ataque da tempestade agora vai ter 15% de dano a mais e vai gerar uma carga de voragem. Da segunda linha nós temos chuva de granizo. Cada aplicação de arma da voragem consumida aumenta o dano do seu próximo choque gélido em 15% e faz com que o seu próximo choque gélido atinja mais um alvo para cada aplicação de arma da voragem consumida. Ou seja, quanto mais aplicação aí de arma da voragem você consumir, vai aumentar o dano do seu próximo choque gélido em 15%. E vai fazer também com que ele atinja mais um alvo para cada aplicação da arma da voragem. Então se você consumiu 5, você vai atingir até 5 inimigos e aumentar o dano aí também em 5 vezes aí. E por último nós temos Nova de Fogo. Provoca um estouro ígneo em todos os alvos afetados pelo seu choque flamejante, causando X de dano de fogo até 6 alvos em um raio de 8 metros. Recarga de 14 segundos. Ou seja, essa é uma habilidade mais voltada para dano em área, e o Chuva de Granizo também é mais voltado para dano em área. Então aqui dessa linha de talentos, eu vou recomendar para vocês o ataque elemental como primeira e melhor opção. Caso você queira uma segunda opção, porque não gostou desse talento ou por conta de algum outro motivo, aí eu recomendo o Chuva de Granizo. Ele vai funcionar melhor para você. Até para dano de alvo único, ele vai ter a sua serventia, já que se você consumiu 5 aplicações da voragem e o dano vai ser aumentado aí baseado no número de cargas em 15% a mais, então vai valer a pena. Se você não quiser a primeira opção, essa vai valer a pena aí como segunda opção para você. Da quinta linha de talentos eu vou pular porque também são talentos de utilidade, então dá uma lida e vê o que é melhor para você. Da sexta nós temos para começar Tempestade Poderosa. Raio Poderoso também eletrifica o chão e cria um campo elétrico que causa dano aos inimigos na área, causando X de dano de natureza ao longo de 6 segundos. Raio Poderoso é uma habilidade de dano em área, por isso que eu não citei. E esse talento ele potencializa esse dano em área. Da segunda linha nós temos Guardião da Tempestade. Carrega-se com raios, fazendo com que os próximos 2 feitiços cadeia de raios causem 300% a mais de dano e sejam instantâneos. Também a habilidade de dano em área. Esse cadeia de raios aí é uma habilidade para dano AOE e esse talento potencializa ele. Da terceira opção nós temos Cisão. Fende uma faixa de terra à sua frente com a arma da mão principal, causando X de dano de golpe flamejante e incapacitando todos os inimigos atingidos por 2 segundos. Tem uma recarga de 40 segundos. Dessa linha de talentos aqui, o melhor talento, inclusive disparado dos outros, é o Cisão. Seja para dano de alvo único ou um pouco de dano em área também. Os outros não são muito viáveis. Então, se você prefere dano em área ou dano de alvo único, eu vou recomendar o Cisão para vocês. Ele estaca com a maestria também, por conta do dano flamejante. Causa uma boa quantidade de dano, tem uma recarga baixa e ainda incapacita ali os inimigos por 2 segundos. Então dessa linha de talentos aí, a melhor recomendação para ambos os casos aí para vocês, eu recomendo o Cisão mesmo. Da última linha de talentos, nós temos como primeira opção, Espíritos Elementais. Reduz em 30 segundos a recarga do Espírito Feral, que são os nossos espíritos de lobo lá. Imbui seus espíritos ferais em fogo, gelo ou raio para aprimorar suas habilidades. Ou seja, quanto mais dano elemental para você, melhor por conta da maestria. Em segundo lugar, nós temos Aguilhão Terrano. Evoca um aguilhão terrano embaixo de um inimigo, causando X de dano físico e aumentando em 20% o dano físico e de natureza que você causa ao alvo por 10 segundos. Tem uma recarga de 20 segundos. Vamos lá, essa habilidade basicamente vai fazer o quê? Vai surgir ali
uma estaca, uma estalactite, estalagmite, sei lá qual é o termo correto, embaixo ali de um inimigo, vai causar uma quantidade de dano físico e vai aumentar em 20% tanto o dano físico e de natureza que você causa a ele por 10 segundos. É uma recarga baixa de 20 segundos. Como terceira opção, nós temos a Ascendência. É uma habilidade que potencializa, transformando você em um ascendente do ar durante 15 segundos, causando imediatamente X de dano de natureza a um inimigo em um raio de 8 metros, é uma grande quantidade de dano de natureza, e reduzindo em 66% a recarga e o custo de ataque da tempestade. Ataques automáticos e o ataque da tempestade se tornam ataques do vento, que atravessam a armadura e têm alcance de 30 metros. Tem uma recarga alta de 3 minutos. Mas vamos lá, esse é um talento muito bom. Dessa linha de talentos aqui, a minha recomendação é ficar entre Espíritos Elementais e o Ascendência. Em primeiro lugar, eu vou recomendar para vocês o Espíritos Elementais. Uma melhor opção para a build de dano de alvo único. Ela reduz bastante a recarga do Espírito Feral, né? No caso aqui, com essa recarga, fica em 1 minuto e meio. Causa um bom dano e potencializa eles em espíritos elementais, ou seja, agora eles vão causar dano ou de fogo, gelo ou raio. Vai vir aí de forma aleatória, mas ela estaca com a sua maestria. Em segundo lugar, se você não quiser essa habilidade, seja porque você prefere um pouco de dano em área ou por outro motivo, você pode ficar com Ascendência em segundo lugar, mas eu ainda recomendo primeiramente os Espíritos Elementais. O Ascendência é uma ótima habilidade para burst de dano, não para dano constante, porque a recarga dela é bem longa, mas ela causa uma grande quantidade de dano, de natureza ali assim que você se transforma, e você também tem uma melhora muito grande nas suas habilidades ali do ataque da tempestade, ataque automático. Ainda você tem um aumento ali de penetração de armadura também, né? Então, assim, também é um talento muito bom. Então, vai ficar entre Espíritos Elementais e Ascendência. Mas minha recomendação primária para dano de alvo único fica como Espíritos Elementais. O Ascendência ele tem uma boa quantidade de dano de alvo único também, e também causam ali uma quantidade também de dano boa para dano em área, né? Já que quando você explode, então minha primeira recomendação fica aí também como Espíritos Elementais. Beleza, meus amigos, agora que eu já fiz a explicação e recomendação dos melhores talentos, vamos passar para a parte prática, sendo que esse início da parte prática eu vou explicar o que a gente vai fazer e depois eu faço sem falar nada. Primeiramente, é bom a gente ter em mente o seguinte: vamos deixar sempre ativados o Arma de Fúria dos Ventos, que é o nosso encantamento da mão principal, e o Arma de Labaredas, que é o encantamento da mão secundária. Um outro ponto que eu quero destacar que é referente à nossa passiva de Arma da Voragem. Ela acumula até 10 vezes. Só que a gente só vai utilizar o consumo dessa Arma da Voragem com 5. Se a gente tem 5, a gente vai utilizar. Se a gente tem menos de 5, não vai utilizar. Lembre-se sempre disso. Vai aparecer aqui quantas aplicações de Arma da Voragem a gente tem. Se a gente estiver precisando de cura, a gente vai juntar as 5 e vai utilizar em maré curativa. Se não, se for só a questão do dano, a gente vai gastar essas aplicações em raio, já que a gente está falando de aplicação de dano de alvo único. Beleza? Juntou 5 da Voragem, a habilidade do raio já vai ficar aqui piscando, a gente vai utilizar o raio. Um outro ponto, a gente vai ficar intercalando um pouco entre duas habilidades que são os nossos choques. Choque Flamejante e o Choque Gélido. A gente vai abrir com o Choque Flamejante, que tem uma recarga de 5.6 segundos, que ela vai causar um dano de fogo sobre tempo durante 18 segundos. Então, nesse meio tempo, a gente vai ter concluído a recarga e vai usar o Choque Gélido no alvo, para causar ali uma quantidade de dano de gelo. E se no caso der para reduzir a velocidade de movimento do alvo, você vai reduzir. Mas por que a gente vai fazer isso? Porque como são 18 segundos, a gente consegue ficar usando Choque Flamejante e depois o Choque Gélido. Então a gente vai encaixar isso na rotação aí, conforme a gente for fazendo. Outras habilidades importantes. Cisão. A gente sempre vai usar Cisão sempre que estiver a recarga disponível. Esse é um ponto. Ataque da Tempestade a gente sempre vai utilizar também. Açoite de Lava, a ordem não vai importar tanto assim, mas o importante é que a gente utilize. E uma outra habilidade que é muito importante também, que é o talento que a gente vai usar para abrir e sempre que for possível, vai ser o Impacto Elemental. Por quê?
uma grande quantidade de dano, a gente já pode começar o combate até a distância, porque ela é a distância, e ela vai nos aumentar ali algum dos atributos, ou acerto crítico, ou aceleração, ou a maestria, tudo isso durante 10 segundos. Essa é uma habilidade que a gente vai abrir rotação também. Outro ponto, sempre que estiver disponível, nós vamos utilizar o Espírito Feral. Agora eles vão estar aprimorados em algum tipo de elemento, né? Eles vão causar dano e vão aumentar aí a aplicação de Arma da Voragem pra gente. Tem uma recarga de 1 minuto e meio. O Elemental da Terra, a gente pode até utilizar ele para aumentar dano também, mas em raid eu não vou recomendar muito você utilizar não, porque ele pode roubar a agra do tanque e pode dar problema. E não vai ser um aumento de dano tão significativo assim. Se vocês tiverem algum conteúdo solo, você pode utilizar sem problemas, porque você não vai atrapalhar ninguém. Outra habilidade que a gente sempre mantém ativa, assim que a gente, por exemplo, utilizar os encantamentos de Arma da Fúria dos Ventos e Labareda, a gente já ativa aqui, ó, nosso escudo de raios. Vai ser uma fonte de dano não grande, mas passiva, então sempre utilize. Um outro ponto que a gente vai sempre utilizar, sempre que possível, é o Totem de Fúria dos Ventos. Por quê? Quando a gente utiliza esse totem, ele tem ali uma pequena chance de fazer com que nossos ataques automáticos tenham outros ataques automáticos ali extra. Então assim, por exemplo, enquanto você daria 2 ataques automáticos, com esse totem ativo você pode dar 3. Resumindo é isso. Então é bom manter esse totem ativo e ele dura 2 minutos, se eu não me engano. 2 minutos. Então vale a pena você manter esse totem de Fúria dos Ventos aonde você for. E por último, eu vou falar sobre heroísmo. Heroísmo é o seguinte, tem 2 situações. Ou você vai usar o heroísmo em um momento específico da sua raid que o pessoal do seu grupo queira que você use, porque tem essa problemática. Às vezes a pessoa precisa do heroísmo em um momento da luta específico, porque ele aumenta em 30% a aceleração de todo mundo durante 40 segundos. Então é um ótimo buff. Como a recarga dele você só pode utilizar depois de 10 minutos, então as pessoas normalmente preferem usar em um momento específico. Mas vamos supor que não. O grupo prefira que você já utilize no começo da luta. Se for esse o caso, você vai abrir com o heroísmo, entendeu? Então é situacional. Ou você vai usar quando o grupo preferir, ou você vai usar na abertura. O ideal é que você não faça o uso do heroísmo sem saber aí quando que vai ser necessário. Então, só isso. Então vamos lá. O que a gente vai fazer? Eu vou considerar que o heroísmo a gente vai utilizar no começo da luta, mas eu já expliquei que é situacional, né? Então, como que a gente vai começar a nossa rotação de dano? A gente vai utilizar Arma de Fúria dos Ventos, Labaredas, isso tudo antes do combate, não durante. Arma de Fúria dos Ventos, Labaredas, Escudo de Raios. Ok. Aí a gente já vai colocar o Totem de Fúria dos Ventos perto da gente. Usou o Totem de Fúria, a gente vai usar Heroísmo, Impacto Elemental, Ataque da Tempestade, Açoite de Lava, Cisão. Colocou o Totem de Fúria dos Ventos, a gente vai chamar o Espírito Feral, usar o Impacto Elemental, Choque Flamejante, nós vamos usar Ataque da Tempestade, Açoite de Lava, Cisão. Quando liberar a recarga aqui do choque gélido, a gente pode usar também, e a gente depois vai guardar primeiro os nossos choques, a gente vai priorizar para usar o choque flamejante sempre que acabar o debuff. A gente pode até encaixar na rotação se for uma necessidade o choque gélido, mas não que ele vai ser muito frequente também não. Mas a prioridade dos choques vai ser sempre o choque flamejante. E depois a gente vai ficar reiniciando o ciclo. Sempre que voltar o impacto elemental a gente vai utilizar. E tem um ponto aqui que é o seguinte da passiva do Arma da Voragem. O ideal é que a gente priorize para usar o Arma da Voragem com 5 aplicações no impacto elemental. Por quê? Porque ela normalmente vai ter um lançamento de 1.9 segundos. Então a gente vai abrir a rotação com ela e beleza, não tem problema. Mas depois, assim que a gente tiver o Arma da Voragem aqui, as 5 aplicações, a gente vai priorizar o impacto elemental. Aí ela vai ter uma recarga de 12 segundos e certamente a gente já vai juntar outras 5 cargas do Arma da Voragem. Aí a gente vai gastar no raio. A gente só vai gastar no raio as armas da Voragem depois que a gente tiver gasto primeiro no impacto elemental.
Pode ficar um pouco confuso isso no começo, mas depois de um tempo você pega isso pega essa rotina na prática. Mas a prioridade é usar gastar o arma da voragem no impacto elemental. Depois você vai gastar no raio, normalmente. Sempre que procar qualquer coisa estiver disponível para você utilizar o ataque da tempestade, usa. Sempre que procar o açoite de lava, usa. A sua cisão tem uma recarga um pouco maior, né, de 40 segundos, então você não vai usar com tanta frequência assim. Então você vai ficar basicamente fazendo a sua rotação entre o seu impacto elemental, ataque da tempestade, o açoite de lava, o choque flamejante. Sempre que acabar o debuff do inimigo você vai usar de novo, e sempre que tiver as cargas de arma da voragem você vai escolher ou entre impacto elemental ou raio, lembrando que a prioridade vai para o impacto elemental. Resumindo, é isso que a gente vai fazer. Caso tenha ficado um pouco confuso, eu acredito que na prática vai dar uma iluminada para vocês. Então vamos para a prática. Vocês podem ver que procou 2 vezes aqui o açoite de lava e eu usei. Sempre, ó, de novo, ó, procou. Sempre que procar, eu vou usar. Ó, as 5 traz tormenta, a arma da voragem eu vou preferir pelo impacto elemental. Eu perdi aqui um proc para explicar, mas ó, aí acabou o efeito aqui do choque flamejante, vou reiniciar. O importante é fazer isso. Aqui eu troquei errado, mas sempre é porque eu estou explicando, mas sempre dê prioridade para gastar as traz tormenta, a arma da voragem, no impacto elemental. Agora, por exemplo, não tem, mas ó, eu esperei um pouquinho, usei. O próximo eu gastei no raio, que vai dar uma boa quantidade de dano. Acabou o choque flamejante ali, vou usar. E é isso, não tem muita dificuldade. Sempre que acabar o efeito do choque flamejante você volta, prioriza sempre o seu arma da voragem no impacto elemental. E quando você... voltou aqui o espírito feral, usei. Impacto elemental de novo, gastei o proc aqui do açoite de lava. Chamou outro aqui, arma da voragem, usei. E você reinicia todas as outras habilidades que puderem. Ó, Totem Fúria acabou. Vou utilizar aqui, voltou o Cisão. E vai ficar nisso. Sempre que procar o açoite de lava você usa. Prioriza sua arma da voragem no... Nossa, dessa vez procou bastante. Prioriza a arma da voragem no impacto elemental. Depois dele você vai utilizar sempre no raio, que vai dar uma boa quantidade de dano. Quando voltar o seu espírito feral, você vai usar de novo. E é isso, não tem mistério. Eu espero ter ajudado vocês, espero que não tenha ficado confusa essa explicação, mas caso tenha ficado, apesar de eu esperar que eu tenha sido bem didático e tenha explicado bem, caso tenha ficado alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários que eu vou responder. Ou se vocês preferirem um contato mais direto, vocês podem chamar no Instagram, através do direct, que é o @aranhaversos. Eu vou responder dúvidas por lá também. Mas é isso, eu espero ter ajudado vocês. E meus amigos, se vocês gostam de vídeos sobre o World of Warcraft, eu vou trazer cada vez mais vídeos bem caprichados e detalhados sobre isso. Então se inscreve no canal, eu tenho certeza que eu vou te passar muita informação e você não vai querer ficar de fora dessa. Muito obrigado pela sua atenção, valeu e fui!